pessoal, tudo bem? Eu estava aqui me preparando para o nosso assunto, para o nosso tema de hoje, e eu estava pensando do que nós poderíamos falar, né? Aqui nesse canal, como vocês sabem, nós falamos de escola, tecnologia na educação, alfabetização, mas nós não vamos fugir muito desse assunto não, mas nós vamos dar atenção a uma coisa muito importante, que é a questão da convivência, né, de como que a escola pode fugir um pouquinho daquilo que nós estamos vivendo hoje, que é esse boom da tecnologia. Dá uma olhadinha à volta de vocês, aí onde você está. Com certeza, você está conectado a uma rede Wi-Fi e você conhece muitas pessoas que possuem Wi-Fi em casa. Eu costumo dizer que, pelo menos dos que estão aqui no meu círculo, de amigos, de parentes, as pessoas possuem Wi-Fi nas suas casas, né? Isso torna até mais fácil a comunicação com o outro. Mas vocês já perceberam que a gente nunca esteve tão conectado como nós estamos hoje, né? Estamos ali conversando com o outro, mas sempre através do uso dos nossos dispositivos. E como nós estamos dentro de casa, muitas vezes além de quatro paredes, o uso desses dispositivos, dessa rede Wi-Fi que nós temos, nos faz desconectarmos dos nossos ali, não é? Então, nós nunca estivemos tão conectados um com o outro, mas ao mesmo tempo nunca estivemos tão sós. Essa é a realidade. Hoje nós estamos cheios de Wi-Fi para onde vamos. É claro que existe uma realidade ainda de pessoas que não possuem em suas casas, por um motivo ou outro, que não é o assunto da nossa pauta, o Wi-Fi em casa. Existe isso. Mas, na verdade, é quando você pensa que é aquilo que eu falei no início, no círculo de amigos, né, no seu círculo de amigos, de parentes, a maioria das pessoas, pelo menos, parecem ter essa conexão. Mas enquanto nós estamos assim cheios, né, de Wi-Fi e conexões dentro de casa, ao mesmo tempo nós estamos em silêncio, porque como eu disse, a gente trocou bate-papo, conversa, né, entre amigos, conversa entre parentes, pela luz azul do celular, né, ou por algum outro dispositivo que nós temos ali ao nosso alcance. O que nós precisamos pensar é o seguinte: realmente os algoritmos nos dão dados que são importantes, né? Eles nos dão dados que são importantes, mas a gente não pode deixar de lado aquilo que é mais importante que dados de algoritmos, que é a convivência com o outro. O meu nome é Meg Janaro, eu sou do canal Meg for Education, hashtag Tech for Education, que sempre fala sobre assuntos de tecnologias, principalmente na educação. E hoje não será diferente. Eu convido você para vir comigo e nós vamos falar um pouquinho desse assunto. Que eu falei para vocês logo no início, que hoje nós estamos muito conectados, né? Principalmente em casa, nós estamos muito ligados às redes Wi-Fi, aos nossos dispositivos, mas a gente vai trazer o nosso olhar agora
para as escolas, porque eu só citei isso para que vocês possam entender a dinâmica de como nós estamos conectados como um todo, todos nós estamos. Mas vocês viram que, ultimamente, tem se falado muito a respeito da tecnologia ser controlada dentro da escola, certo? Inclusive, foi até proibido o uso de celulares na escola, em muitos lugares, se não for para uso tecnológico. E realmente precisa existir esse controle, né? Nós já fazemos uso do celular, nós já fazemos uso da tecnologia dentro da escola em algum momento. Quando a gente, enquanto professor, passa algum vídeo para a criança, um filme que vai te dar à criança alguma forma de aprendizado, dentro dos laboratórios tecnológicos, ou alguma aula, algum projeto que a gente desenvolve que faz uso da tecnologia, até porque a lei é direito da criança ter acesso à tecnologia, faz parte da lei. Então, dentro da escola, o professor tem feito muita coisa para cumprir com esse direito do aluno. A questão é que, com o uso de tanta tecnologia, nós não podemos de jeito nenhum deixar que a tecnologia seja como é muitas vezes dentro do nosso ambiente, né, familiar, ou na nossa casa, ou seja, no território fora da escola, algo que esteja mais presente do que as nossas conversas, o nosso contato com o outro ser humano. Existe um lugar, muitas vezes, invisível para o ensino educativo tradicional. Neste lugar, o livro é só um pretexto para aquilo que mais falta hoje, gente, que é a conexão humana real. Aí, quando a gente pensa que existe um lugar assim, é maravilhoso, não é? O livro, ele está presente na nossa vida. Interessante que esses dias eu estava vendo uma reportagem que perguntava quantos livros a pessoa tinha lido, mas assim, lá nas décadas, né, passadas, eu não me lembro por certo se era na década de 80 ou 90, mas as pessoas falavam assim, eu li 5 livros, eu li 3 livros, e eu olhava na feição da pessoa, quando ela falava que lia 3 livros, ela falava com pena, né, como se fosse assim, eu só li 3 livros, né, foi pouco ler 3 livros. Hoje, eu acredito que, pelas pesquisas, né, que mostram que a leitura caiu demais, o hábito da leitura, de ler livros, né, de pegar o livro e ler ali o livro mesmo, né, o papel, tocar o papel, caiu muito esse hábito. Então, é mais difícil encontrar pessoas que tenham lido, por exemplo, 5 livros em um mês. Né? É mais difícil, até mesmo pela correria da vida da gente, do dia a dia da gente. Bom, mas a questão é que existe esse lugar. Eu estou falando das redes de bibliotecas comunitárias. Você já ouviu falar? Eu estava vendo sobre esse assunto e eu achei muito interessante e quis trazer aqui para vocês. Então, neste vídeo, a gente vai descobrir por que as escolas elas precisam, assim, gente, de forma urgente, transpor os seus muros. Transpor, ir além dos seus muros. E nós vamos entender também como transformar o vazio digital em território de presença. Tá? Por que é que a Unesco e a RNBC, que são as redes nacionais de bibliotecas comunitárias, defendem que a educação só faz sentido se for feita em comunidade? Eu vou mostrar aqui alguns vídeos para vocês. Eu vou colocar, aliás, alguns vídeos que vocês vão poder acessar, porque nós não vamos poder nos aprofundar muito nesse assunto, analisando cada parte do vídeo, porque senão o nosso vídeo fica muito grande, mas eu vou deixar para vocês os links onde estão esses vídeos para vocês mesmos se aprofundarem e ver que interessante, independente de serem pais, professores, diretores, quem for. Não precisa ser exatamente um professor. Os pais também, inclusive, é muito importante, porque fala muito dessa questão da comunidade estar envolvida.
Bom, agora que a gente já conseguiu compreender, né, que existe sim um isolamento que a própria tecnologia produz para nós seres humanos, às vezes dentro da nossa casa, a gente precisa focar nessa questão escolar e não permitir que isso aconteça também nas escolas. A escola não é um lugar para isolamento, né? Antes da gente conversar sobre isso ainda, de entender como que isso tem a ver com a escola, de que forma nós vamos levar isso para a escola e do que nós vamos falar com questão de projetos, eu queria que vocês pensassem um pouquinho na questão da biblioteca, porque a gente vai falar muito desse tema aqui, neste momento. Quando eu digo a palavra biblioteca, o que vem na cabeça de vocês? Eu acho que vem mesmo que na minha cabeça, né? Quando a gente pensa em biblioteca, a gente pensa num lugar de silêncio, né? Silêncio absoluto, prateleiras cheias de livros e também regras rígidas que mantêm aquele conceito de biblioteca como sendo um lugar silencioso de leitura, onde a gente vai meditar nas nossas leituras, nas nossas pesquisas. E eu acho muito interessante, gente, eu sempre gostei de biblioteca, eu levava meus filhos quando pequenos para que eles pudessem entender a assiduidade, a importância da biblioteca numa cidade, num lugar, num determinado lugar, e também entender a importância dos livros e da leitura, da importância de se fazer sempre leitura. Se você pensa na biblioteca ainda dessa maneira, assim como eu pensava antes de ver os vídeos que eu vou citar aqui para vocês, a gente precisa conhecer um conceito novo de biblioteca, que é a biblioteca viva, tá, gente? Eu já tinha ouvido muito falar dessa questão da biblioteca viva, mas quando a gente assiste os vídeos, a gente consegue entender plenamente do que está querendo se dizer ali. Mas trazendo o conceito, eu vou falar esse conceito, definir o conceito de biblioteca viva a partir do Sesc São Paulo, tá? Então ali ele fala que uma biblioteca moderna, que é a biblioteca chamada biblioteca viva, é vista como um método moderno de biblioteca. É uma biblioteca moderna que não é feita de silêncio, gente, mas ela é feita de diálogo. É um organismo pulsante, é um lugar onde o conhecimento circula através do encontro real entre as pessoas. Então, olha só como já começa a se tornar diferente do convencional, do que nós estamos acostumados a ver, ouvir e saber a respeito das bibliotecas, né? Ali, nessa biblioteca, nesse conceito de biblioteca viva, já surge a ideia de, ao invés do silêncio, o diálogo. Já surge a ideia, ao invés de pessoas ali sentadinhas, acomodadinhas e quietinhas, um círculo, né? Um conhecimento circulando ali entre as pessoas, né? Então, você pode imaginar a partir daí um lugar onde o livro ele é o ponto de partida para uma roda de conversa, por exemplo, onde o livro é o ponto de partida para um debate sobre o bairro, onde o livro é o ponto de partida para se partilhar histórias, inclusive de vida, entre pessoas idosas e jovens, que só se conheciam, que só conheciam o mundo através daquilo que eles viam nas redes sociais, como por exemplo o TikTok, que é tão comum entre os jovens. Isso parece uma utopia, né, pessoal? Quando a gente fala disso, a gente pensa, isso é utopia, mas não é utopia, não. É o que a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, que tem a sigla RNBC, chama de literatura como um direito humano. A biblioteca, nestes moldes, nesse modo de ver, nessa nova roupagem, vamos dizer assim, preenche o vazio digital. Por quê? Porque ela está oferecendo para as pessoas algo que o algoritmo nunca vai conseguir oferecer, que é a presencialidade. A presencialidade ela vai além do estar presente. A biblioteca tradicional, conforme nós conhecemos, ela tem pessoas presentes ali, mas ela tem um formato, uma roupagem diferente. Essa da qual nós estamos falando, que é o conceito de biblioteca viva, ela
já traz ali a questão do toque, do tom de voz, do olhar de quem está do outro lado. Por quê? Porque ali na biblioteca pode acontecer projetos que vai fazer essa ligação entre as pessoas. É muito interessante. Mas se a gente consegue imaginar que existe isso, né? A gente começa já a se fazer uma pergunta. A pergunta que não quer calar é a seguinte: se existem esses espaços e se eles são tão potentes como a gente, olhando os vídeos, a gente percebe que é o que eles querem transmitir, por que é que nossas escolas ainda insistem em ficar fechadas dentro de 4 paredes? Se as bibliotecas são lugares tão vibrantes, podem se tornar lugares tão vibrantes, por que é que as escolas ainda parecem ilhas isoladas? O que a gente está querendo chamar a atenção é exatamente para isso, que a escola ela não pode ser o único lugar onde a aprendizagem acontece. E a gente sabe disso, principalmente nós professores sabemos disso. Quando a gente faz os nossos cursos, quando a gente tem as nossas reuniões pedagógicas, a gente entende que a escola não pode ser o único lugar onde a aprendizagem acontece. Isso significa o quê? Que o bairro, a praça e principalmente as bibliotecas, a biblioteca comunitária são extensões da nossa sala de aula. Então, projetos precisam ser criados nesse sentido. Quando o professor leva a sua turma para uma biblioteca, onde uma biblioteca comunitária, uma biblioteca onde projetos foram criados para os alunos, para os seus estudantes, ele não está só dando uma aula de literatura, ali mostrando que livros precisam ser lidos, não é só isso, não. Ele está ensinando a cidadania, e cidadania também é direito do estudante. Ele está mostrando que o conhecimento ele não está fechado dentro de um sistema e nem está fechado dentro do ecrã de um computador, mas sim, ele também se abre nas redes de afeto que nós construímos com quem vive do nosso lado. E quem vive ao nosso lado não é somente ali o nosso pai, a nossa mãe, nossos filhos, não. Do nosso lado existe uma comunidade, nós estamos inseridos dentro de uma comunidade. E muito se pode aprender com isso. Então, imagina um jovem que está perdido, perdido em um vazio digital. A gente pode dizer que isso acontece hoje em dia. Imagina o impacto disto num jovem que se sente vazio no mundo digital. Na biblioteca, que cria um projeto, quando você cria um projeto para se trabalhar dessa forma, como mostra aí a biblioteca viva, as bibliotecas comunitárias, quando se cria um projeto bem feito, para se trabalhar isso, ela deixa de ser apenas esse jovem que está incluído dentro desse projeto, ele deixa de ser apenas um utilizador de dados e ele passa a ser assim um membro ativo da comunidade, ele é ali um protagonista ou ele é participante e isso já modifica tudo. E é aí que entra a questão da equidade, gente, da equidade educacional, porque a equidade educacional ela acontece na prática. Então, quando garantimos que todos os nossos estudantes, independente da origem, de onde ele veio, quem ele é, tenha acesso a espaços assim, espaços de troca, espaços de cultura, de presença humana, nós estamos verdadeiramente trabalhando a equidade educacional, tá? Isso sim, gente, é preencher o vazio digital, é trocar a curtida solitária pelo abraço coletivo. É entender que a escola já tem bastante tecnologia para ser moderna. Agora ela está precisando de mais comunidade. Se você é professor, leva a tua turma à biblioteca do bairro.
Se no teu bairro não tem uma biblioteca, procura saber onde tem a biblioteca mais próxima, desenvolve aí um projeto com ela. Se você é um aluno, desde já eu deixo que você ocupe esse espaço porque ele te pertence. Se você é pai ou mãe, incentiva esse encontro fora dos ecrãs. A educação do futuro não se faz apenas com fibra ótica, faz-se também com rede de afeto.